dia a todos, graça e paz. Eu achei que ele já fosse revelar meu mais novo apelido aqui, agora está me chamando de Sansão. Eu espero que na fase boa, pelo menos, né? Homem forte, formoso, né? Bonito, cheio do espírito. Então, não antes de cair, né? Mas, enfim. Tá vendo? Sempre assim. Hoje eu vou falar especificamente sobre um homem muito proeminente na Bíblia chamado José. Então, é a história de José e a sua saga de superação, do poço ao palácio. Eu gosto muito de tratar desses homens da Bíblia, porque de todas essas histórias a gente pode tirar diversos aprendizados, lições, e ele é um que me chama muita atenção, porque tá aí um cara fiel a Deus, um cara que sofreu, que foi injustiçado, não uma vez, mas várias vezes, e mesmo assim, a todo momento ele se manteve firme na palavra do Senhor, porque ele tinha uma visão, ele foi dado uma visão divina, e durante toda a sua vida, ele acreditou nisso, e ele a buscou, nunca se desviou. Também muito boa a história de Daniel, muito legal, Paulo, Elias, Eliseu, mas hoje a gente vai tratar especificamente sobre José. A história dele está em Gênesis 37 até 50, então é a parte final de Gênesis, e evidentemente é uma passagem mais extensa, eu não vou ler inteira, mas eu passo pensar algumas passagens mais importantes. É muito legal que, para quem gosta de novela, de reality show, isso aqui é muito mais entretenimento, viu? Olha, cada coisa que acontece, tantas reviravoltas, tantas situações que prendem a atenção. Fica a recomendação para ler a história de José, e além disso ainda engrandece o espírito, né? Ainda nos aproxima mais de Deus. Tem um enredo de filme, diz que a arte imita a vida de José, com certeza, é uma boa opção, porque é uma história de traição familiar, história de sonhos, história de mentiras, de injustiças, mas que firme no Senhor, fiel à palavra, tudo isso foi superado para que ele fosse engrandecido, fosse um grande homem e a todo momento tivesse o Senhor ao seu lado. O José era filho de Jacó, de Israel, e também de Raquel, uma das esposas dele. Tinha como irmão bilateral Benjamim, além de outros 11 meio-irmãos. Quando ele tinha 17 anos, Deus proveu 2 sonhos para ele, em forma de metáfora, que ele via as plantas, o sol, a lua se curvando diante dele. E ao invés de ele receber aquela profecia e ficar calado, imagina um jovem, né, recebe uma profecia dessa de Deus e já abriu o bico e falou para todos os irmãos e para os pais. Foi repreendido. Ele já era o caçula, filho caçula de Jacó, também de sua esposa preferida, digamos, e já tinha uma proteção maior, digamos assim, em relação aos outros irmãos que eram mais velhos. É natural. E, obviamente, os irmãos sentiam uma inveja de José. E depois que ele ainda falou isso, só cresceu. Certo dia, Jacó mandou os seus filhos pastarem as ovelhas que tinham em algumas regiões distantes, e depois pediu que José fosse atrás deles, que os acompanhasse. Chegando lá, os irmãos o viram e disseram: olha aquele sonhador, né? Agora ele está longe do pai, da mãe. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um fim nesse cara, porque ele é o preferido do nosso pai, então não tê-lo por perto vai ser melhor para todo mundo. Vamos dar um fim. Um dos irmãos dele acabou
teve uma misericórdia, uma certa benevolência, falou, não vamos matar o cara, não vamos matá-lo. Vamos colocar num poço, a gente não tem o sangue dele nas nossas mãos, vamos deixá-lo num poço ali e eventualmente ele vai falecer. Nisso jogaram dentro do poço, ele foi para o fundo do poço, está aí a expressão, e não tinha água, ele não morreu. Então preferiram vendê-lo como escravo. Então, José foi vendido como escravo, com 17 anos, e direcionado ao Egito. No Egito, ele foi vendido novamente para Potifar, como escravo, e começou a servir a casa de Potifar. Mas em momento algum ele murmurou, ele reclamou, ele ficou questionando Deus sobre a injustiça que tinham feito contra ele. Pelo contrário, ele trabalhou, ele foi fiel a Deus, ele buscou ser santo e ele prosperou a casa de Potifar. E a si próprio, em pouco tempo, ele se tornou o governante da casa de Potifar. Potifar nem mais se preocupava com o que acontecia na casa dele. Tudo estava nas mãos de José. Valeu. Tudo estava nas mãos de José. Ele cuidava da casa de Potifar. Até que certo dia, a mulher de Potifar, querendo ter um relacionamento com José, ficou cobiçando José, coitado. Ela estava numa posição hierárquica superior a ele. Ele poderia negociar a sua fé para obter alguma vantagem sobre isso. Ela, na posição que ostentava, poderia muito bem ajudá-la a crescer, a se desenvolver ainda mais na vida. Mas era errado, era uma mulher casada, embora ele fosse solteiro. Não poderia fazer isso. E ele a todo momento fugia, até que uma hora ela causou uma armadilha para ele e disse a Potifar que José havia tentado abusar dela. Isso era punido com a morte. Mas ele, mais uma providência de Deus na vida dele, não morreu. Foi lançado à prisão. Então, mais uma vez, o cara foi injustiçado. Ele já tinha sido vendido como escravo 2 vezes. Saiu da terra do pai, foi levado ao Egito, trabalhou, cresceu na casa de Potifar, fez prosperar a casa de Potifar e, de novo, foi injustiçado, sendo que ele cometeu um crime que, na verdade, ele não tinha feito nada, pelo contrário. Estava ele lá na cadeia, preso, e logo caiu nas graças do carcereiro e também começou a cuidar da cadeia. Tão bom que ele era, ele desempenhava o papel dele. Apesar de todas as dificuldades, em todo momento, ele seguia firme com Deus. E ele fazia o seu melhor, sempre para Deus. E não pensando naquela visão que ele tinha, ou reclamando das coisas que tinham acontecido. Pelo contrário, ele continuava fazendo a parte dele. Independentemente do poço que nós tivemos passado, ou que estejamos, seja o físico, seja mental, espiritual, profissional, financeiro, a gente sempre tem nas nossas vidas algumas situações que parece que não conseguimos superar. Mas no Senhor nós conseguimos. E digo mais, alcançamos e alçamos voos muito mais altos do que isso. A gente tem que crer que Deus é capaz. Ele é onipotente e pode fazer e fará isso por nós. Então, José, preso, estava lá, prosperou na cadeia também, até que um dia 2 servos do faraó foram lançados também junto com ele à cadeia. E ambos tiveram um sonho. José interpretou esses 2 sonhos e resumidamente disse para o copeiro do faraó, falou, você daqui a 3 dias vai ser levado de volta para o seu posto. E para você, o padeiro, vai ser enforcado. Foi simples assim. Interpretou o sonho e dito e feito. 3 dias depois estava o copeiro restabelecido a função e o padeiro foi morto. Quando José interpretou esses sonhos para esses 2, ele disse para o copeiro, falou, olha, tenha compaixão de mim. Quando estiver com o faraó, fale dele para mim, porque eu fui injustiçado. Eu estou aqui, mas eu não deveria estar.
Eu não deveria estar preso, eu não deveria estar aqui. Pelo contrário. Então, se lembre de mim. Aconteceu o quê? Voltou o copeiro para a função dele e, obviamente, esqueceu-se de José. Esqueceu. Quando a gente não deposita, quantas vezes nós não depositamos nossas esperanças em outras pessoas? E acabamos sendo esquecidos. Porque a gente não deve colocar o nosso futuro, o nosso sucesso, os nossos desejos na mão dos outros. Temos que fazer a nossa parte e entregar a Deus, ao Senhor. Não estou dizendo que José se afastou de Deus, pelo contrário, ele continuou buscando. Mas ele tentou contar com a compaixão de alguém. E não foi o que aconteceu. Porém, passado algum tempo, e isso vão anos, né? Vão passando anos na vida de José. Algum tempo depois, Faraó teve um sonho e começou a sonhar direto. Esse mesmo sonho, em que 7 vacas gordas subiam o rio Nilo, estavam tomando água, e depois 7 vacas magras subiam e devoravam essas 7 vacas gordas. Ele ficava tendo esse sonho. Depois, as plantas cresciam, frutificavam, 7 plantas vinham, estavam lá, depois vinham outras 7 feias, outras 7 queimadas, e detonavam com essas lãs. Ele não conseguia entender, então mandou chamar todos os sábios, todos os magos, os adivinhadores do reino do Egito, para que interpretassem esses sonhos. E ninguém sabia. Até que então o copeiro se lembrou de José, falou: olha, quando eu fui colocado na cadeia, teve um cidadão lá que interpretou corretamente o meu sonho. Faraó mandou chamá-lo. E chegou lá, Faraó já interpelou José, falou: então quer dizer que é você, o cara que interpreta sonhos? Ele falou: eu não. Deus dá a paz ao Faraó, ele vai te revelar o seu sonho. Eu não, sou só um instrumento. E dito o sonho para José, ele falou: olha, é o seguinte, serão 7 anos de prosperidade, 7 anos de uma plantação farta, e depois serão 7 anos de fome. A minha recomendação é que o senhor coloque um homem inteligente, sábio, alguém para gerir essa situação, que faça um depósito de todo o alimento, para que o Egito não passe fome. E isso foi muito bom aos olhos não só do faraó, como aos seus servos, o pessoal da realeza, da nobreza que estava com ele. E imediatamente José foi reconhecido como essa pessoa sábia, essa pessoa temente a Deus, fiel, e que tinha inteligência para gerir o reino. E logo o faraó colocou como governador do Egito. Falou: abaixo de mim, acima de você só eu. O faraó disse para ele. Então, acima de José só havia o trono, o faraó. Então, olha a diferença ocorrida na vida de José. Com 17 anos, ele era o filhinho preferido do pai, foi vendido como escravo 2 vezes, serviu na casa de Potifar, foi novamente injustiçado, dizendo que havia tentado abusar da esposa dele. Ficou anos preso e aos 30 anos de idade ele foi alçado à condição de governador do Egito. Com 30 anos. Você pode dizer, metade da vida dele praticamente foi de sofrimento. Não era algo que ele... Imagino que seja algo que ele jamais pensou que aconteceria a vida dele. Ser vendido como escravo pelos próprios irmãos, por aqueles, e mais velhos, aqueles que deviam cuidar dele ainda. Mas não. Então, aos 30 anos de idade, ele virou o governador do Egito. E, curiosamente, viveu até os seus 110 anos. Ou seja, durante 80 anos, ele viveu na prosperidade. Ele viveu numa posição, uma função de influência, de prestígio, porque Deus o colocou lá. E em momento algum ele se desviou da palavra de Deus, até o fim da sua vida. Mas espera aí, ele não era um homem perfeito, ele não foi Jesus. Então, a gente consegue verificar alguns percalços na vida dele, principalmente um casamento pagão que foi imposto por Faraó, logo em que ele foi nomeado governador. Mas em momento algum a Bíblia diz que ele se desviou da palavra do Senhor,
ou que ele, de alguma forma, tenha diminuído sua fé. Pelo contrário, ele continuou fazendo as mesmas coisas que ele fez desde quando foi vendido como escravo. Ele continuou fazendo a parte dele, seguindo a palavra do Senhor e sempre vislumbrando a visão que Deus lhe deu quando ainda era jovem. E ele fez exatamente o que havia dito para Faraó. Durante esses 7 anos de colheita farta, 20% de tudo, uma porcentagem, ele guardava e armazenava em depósitos. Passados esses anos todos, cumprida a profecia, veio a fome. E quem não estava preparado precisava chegar ao Egito, todos os povos, para comprar o alimento, para que pudessem sobreviver. E o Egito estava preparado. Ele já tinha tudo que era necessário para passar esses 7 anos. Isso, imagina o faraó vendo algo assim. Ele ficou extremamente grato, extremamente feliz. Esse cara tinha razão. Ele estava certo o tempo todo. Fiz uma boa decisão. Faraó tinha uma relação muito boa com José. Ele era muito bem visto aos olhos do faraó, em razão de tudo que ele fazia. Até que certo dia, os irmãos de José, lembram-se deles, foram atingidos. E o pai, a mãe e tal, foram atingidos pela fome. E o pai de José disse para os irmãos: vão até lá e comprem comida do Egito, lá do faraó, senão vamos todos morrer. Então leva dinheiro, pega seu jumentinho, ensaca tudo, vão para lá. Logo, eles estavam na frente de quem? Do governador do Egito. Mas mal sabiam que era o irmão dele, era José. José imediatamente reconheceu os irmãos, mas ele não foi reconhecido, imagina, ele estava morto. Ninguém sabia, ou pelo menos tinha sido vendido como escravo, ninguém sabia. O pai achava que ele estava morto, os irmãos, talvez, não sei. Mas ele não foi reconhecido. Imagina, alguém naquela posição, com todas as vestes de um governador, com todas as regalias, tudo que ele tinha. Mas José se lembrou do que tinha feito, do que eles tinham feito para ele. E ele quis ensinar uma lição. Não que ele tenha sido cruel, que ele não foi, pelo contrário. Mas ele queria mostrar para os irmãos que eles tinham feito não foi bom, mas que no fim das contas, aquilo ali mudou completamente a vida dele para bem. Tudo fazia parte do plano de Deus. Deus prepara para cada um de nós um propósito. E cabe a nós buscarmos esse propósito a todo momento nas nossas vidas. Claro que a gente tem outras coisas para focar, temos outras responsabilidades, outras atribuições, temos outras pessoas para cuidar, mas a gente tem que ter essa força motriz dos nossos corações, de que Deus colocou um propósito nas nossas vidas, e assim que nós identificarmos, temos que buscá-lo. Nunca podemos esquecer disso, porque senão a gente pode estar sendo subutilizado por Deus, ou para ter valor para o reino de Deus. E quantas pessoas não podem ser tocadas através da nossa prosperidade, através da nossa história de sucesso? O testemunho não é somente aquele falado, o verbal, mas também é um testemunho de vida. E por mais que muitas vezes nós não consigamos falar com todos, quando olham para nós, isso pode ser um testemunho. Com certeza, muitas pessoas, ao saber da história de José, foram tocadas e disseram: eu quero conhecer o Deus desse cara. Eu quero saber como ele conseguiu sair de escravo para governador. Porque homem algum conseguiria fazer isso, se não tivesse sido abençoado por Deus. E o que ele fez? Quem não gostaria de estar no fundo do poço, lacrado na cadeia, e instantaneamente quase virar governador do estado mais poderoso da antiguidade? Eu trocaria. Mas, porque ele foi bem visto por Deus. A Bíblia diz que a todo momento Deus estava com ele. Estava com ele, não se esqueceu. Falou: olha, o copeiro do rei, o copeiro do faraó se esqueceu de José. Mas Deus não. Deus estava a todo momento com ele. E não fala que Josué fez obras maravilhosas, que ele curou pessoas, que ele salvou.
Diz que ele fez a parte dele. Ele fez o melhor que ele podia. As atribuições que lhe foram passadas foram feitas com afinco, com esmero. Ele deu o seu melhor a todo tempo. E quantas vezes nas nossas vidas a gente não faz alguma coisa que, no fundo, nós sabemos que poderia ter feito melhor? Quando a gente coloca que é para Deus, a repercussão muda. O nosso entendimento, a forma com que a gente aborda isso muda. Porque a gente sabe que lá na frente, Deus vai nos recompensar. É um Deus galardoador. E isso exige muita dedicação. E existe os olhos no prêmio. Buscar aquilo que Deus colocou para nós. E o legal é que, voltando para a história, né? É que depois que ele reconheceu os irmãos, ele quis ensinar uma lição e falou, olha, vocês precisam de alimento? Tudo bem, nós vendemos alimentos para vocês. Vocês deixem aqui, mas é o seguinte, eu vou pegar um de vocês, fazer como escravo, vai ficar uns dias aqui, vocês vão até a sua terra e tragam o seu irmão mais novo, que agora ele sabia que tinha um outro irmão, do mesmo pai e da mesma mãe. Sabe, o pai de vocês, ele ainda é vivo? Aquele velho? Então, tragam o filho dele para cá. Imagina a situação, eles voltaram, imagina a situação de Jacó, do pai de José, falou, já perdi o meu filho, era o filho único da esposa dele, da preferida, agora tem o outro e estão falando para levá-lo? Não vou aguentar, se levar, eu vou morrer, e vou morrer de angústia, morrer de desespero. Já perdi um, não posso perder outro. E os filhos dele, sabendo que era isso, ou morreriam de fome, falou, não tem como, nós vamos levá-lo. Mas prometeram para Jacó, mas nós vamos devolvê-lo, a gente vai trazê-lo junto. E Jacó, sem outra solução, falou, tudo bem, já que é assim, então vão lá e tragam meu filho de volta. E chegaram de novo perante José. E ainda assim não reconheceram. E engraçado é que logo que chegaram lá, o José convidou todo mundo para jantar. Vamos aqui nos regalarmos, vamos comer. E o pessoal achou estranho, falou, pronto, agora que a gente vai. Agora já era. Até parece, o governador do Egito vai querer chamar a gente, aqui os servos dele, para jantar. Bom, já se despediram entre eles, ficaram ali e foram, né? Não tinha outra opção. Chegaram lá, se deliciaram, se deleitaram, comeram tudo. E o engraçado é que José, na ordem da primogenitura, da menoridade, colocou todos dispostos na mesa conforme a idade de cada um. Então ele colocou Rúben, era o primogênito, e foi colocando um por um, até Benjamim. E o pessoal ficou maravilhado, falou, olha esse homem, ele é cheio do Espírito mesmo. Até adivinha as nossas idades, ele sabe quem de nós é o mais velho, quem é o mais novo. Mal sabiam, né? Ficaram lá maravilhados, ficaram em êxtase, falaram, esse José. E todas as vezes que ele servia os irmãos, ele colocava a porção de Benjamim quintuplicada, muito mais para ele. Mas até aí, colocava muito mais para esse filho mais novo, para o irmão bilateral dele. E colocava. E a todo momento ele dava indícios, ele queria se revelar aos irmãos. Porque no fim ele queria o bem deles, embora estivesse dando uma lição. E lendo eu fiquei, esse cara foi meio cruel aqui. Não precisava fazer isso, né? Ficava brincando com a mente dos outros, né? O pessoal está achando que vai morrer e ele fica... Mas não, pelo contrário. Além de ser costume da época, ele tinha o propósito. Ele queria o quebrantamento do coração de cada um de seus irmãos, que eles se arrependessem por aquilo que eles tinham feito com ele, mas perante Deus, não com relação a José. José já era curado. Ele deu o nome de seus 2 filhos, o primogênito Manassés, que é isso, ele se esqueceu de todo o sofrimento dele e da casa do pai dele. E o outro de Efraim, que é na terra da minha agonia, do meu sofrimento, eu prosperei, Deus me fez prosperar. Então ele já tinha superado isso, ele já tinha perdoado os irmãos, porque aquele que não perdoa,
não tem como ser abençoado, ele não vai prosperar tanto, ele não vai crescer tanto. O perdão é fundamental na vida do cristão, naquele que busca ser salvo. Uma das principais primícias, as principais atitudes que tem que ser tomada é o perdão. E ele já tinha feito isso, então ele queria que os seus irmãos também fizessem isso, também tivessem esse coração contrito, quebrantado. E falou, mais uma vez, olha, vocês querem o alimento que vocês vieram buscar de novo? Leva o alimento, mas deixa o Benjamim, deixa o mais novinho, E os irmãos, não, o mais novinho não pode ficar, não. O mais novinho não. Qualquer um, menos o mais novinho. O caçula tem que voltar, porque senão o nosso pai vai morrer. E Judá, de fato, assim, se ajoelhou, se inclinou perante José e suplicou, falou, me deixe no lugar dele. Eu prometi para o meu pai, nós prometemos que ele voltaria, então fique comigo. Mas não deixe que ele fique. E daí nisso, José não se aguentou e revelou que ele era José, o irmão deles. Óbvio que no começo ninguém acreditou. Ficaram atônitos, completamente em um estado de letargia. Que como poderia? E ele precisou repetir, falou, eu sou José, seu irmão, foi vendido como escravo. Contou toda a sua história. E depois desse momento de surpresa, eles se abraçaram, se beijaram, se regozijaram entre eles, ficaram felizes. O sentimento não foi de tristeza, não foi de ira, pelo contrário, foi de felicidade pelo reencontro, sabendo que José estava bem, que ele cresceu, e que seus irmãos, assim como seu pai, seriam beneficiados pela fé, pela fidelidade que José demonstrou a todo o tempo, nessas provas, nessas situações difíceis que ele passou. E logo nisso, José mandou que fossem buscar o pai dele. Ele queria ver o pai, ele queria ver a mãe, ele queria ver todo mundo. Então ele mandou buscá-lo. Nisso, Faraó ficou sabendo que os irmãos de José já estavam ali com ele e se alegrou, ele ficou feliz. Ele falou, peraí, você não vai só buscar o seu pai. Mandou carruagens do Egito, mandou comida, mandou todo um pessoal para prestar essas homenagens. Foi muita gente, algo jamais antes visto. Foi essa busca, essa benevolência de Faraó em relação a José. Que ele sabia o quanto José era importante para o reino do Egito. E assim tratava bem José. Ele falou, não, vamos buscar, mas já leva cavalo, leva gado, leva alimento, leva tudo para eles para a viagem de volta. E detalhe, agora eles vão ficar aqui. Faraó e José combinaram, eles vão ficar aqui no Egito, vão ter tudo do bom e do melhor, vão ser tratados como a nobreza, como sacerdotes, vão viver bem aqui. É um povo de pastoreio, então vão ficar à beira do rio, vão poder produzir, vão poder crescer. Então foram os irmãos de José levar as boas novas para Jacó. Assim que ele recebeu a notícia, José é vivo e ele é governador do Egito, ele desmaiou. Jacó desmaiou, falou, como assim? Meu filho morreu, foi despedaçado. Ele disse, ele falou, não, ele está vivo. Está vivo, sim. Falei, então tá bom, então vou me aprontar para vê-lo. E foram. Chegaram lá e imagina a felicidade desse pai ao ver o filho, tanto tempo depois, vivo, bem, tendo uma posição de status hierarquicamente superior, sendo o segundo do Egito, e ainda disse que cuidaria dele, de toda a família, que eles nunca mais iam precisar se preocupar com o alimento,
porque ainda faltavam 5 anos ainda de grande fome. Ele falou, não precisa mais se preocupar, agora vocês vão ficar aqui, vão ter tudo que precisam, está tudo certo. Quem diria, não? Estava lá. O pessoal falou, mas José não foi cruel, ele não foi mal com o pessoal. Como? Olha o que ele fez. E os irmãos, de fato, tiveram seu coração quebrantado, eles tiveram o coração contrito, eles ficaram sentidos com aquilo, se arrependeram do que fizeram. Tanto é que foram, né? E aí é com uma curiosidade, foram 70 almas para o Egito, foram 70 pessoas nessa comitiva, 70. E para ver como eles prosperaram depois, em Êxodo, na fuga do Egito, porque foram feitos como escravos também, óbvio, né? Sempre acaba alguém virando escravo. Saíram 600.000 pessoas. Então, entraram 70 israelitas, saíram 600.000 pessoas de lá. Olha como cresceram, olha como prosperaram tudo. Iniciado por José, foi o precursor. Isso, obviamente, causou uma inveja muito grande no povo egípcio. Então, também foram novamente feitos escravos lá e tiveram que sair. O ponto que eu quero chegar, José saiu do nada e foi alçado a um posto altíssimo, elevadíssimo. Não porque ele tinha instrução, não porque ele era bonito, não porque ele era fora do Egito, pelo contrário, isso era mal visto. Mesmo assim ele chegou lá, foi tudo pela misericórdia, pela benignidade, pela visão que Deus colocou na vida dele. E ele em momento algum se desviou. Ele sabia que aquilo aconteceria e de fato a visão foi cumprida. Os seus irmãos, o seu pai, todo mundo se curvou perante ele. Porque ele atingiu essa posição. E ele não foi em momento algum mal, pelo contrário, ele foi bondoso com todo mundo, ele liberou perdão. Ele ajudou os irmãos que estavam em situação de pobreza. Ele fez prosperar a terra do Egito enormemente. Cresceram, adquiriram ainda mais terras, ainda mais posses. Subjugaram muitas outras nações. Tudo isso porque José buscou a Deus, foi fiel ao Senhor, fez a parte dele. Então, é um homem que, de fato, nós podemos nos inspirar, em quem podemos tirar muitas lições, aprender muito com a história dele. Não só por ser uma história de sucesso, não só por ser um caso de alguém que estava no fundo do poço e chegou a essa posição elevada, mas principalmente pelo propósito que Deus tinha para ele e ele jamais se desviou. José era fiel a essa visão. A vida dele prova que quando um povo busca essa visão, quando uma pessoa vai atrás dos seus propósitos, isso afasta do pecado, santifica. Está em Provérbios 29, 18. Porque ele, em todo momento, acreditou no que Deus havia mostrado. Ele permaneceu firme, fiel, mesmo em momentos de adversidade. E essas pessoas que têm essa fidelidade, têm uma boa disposição de Deus em relação a elas. São bem-sucedidos nos seus empreendimentos. Tudo que se propõem a fazer dá certo, porque colocam o Senhor em primeiro lugar. E não vinculam o seu sucesso à força do próprio braço, mas sim ao Senhor, a Deus. E no fim ainda compreendem essa visão, que muitas vezes é colocada como uma metáfora, ou como algo que ainda precisa ser melhor entendido. Deus não costuma ser tão explícito, ele gosta de um mistério. Ele quer que a gente busque entender, porque essa reflexão gera uma aproximação maior. Se fosse muito fácil falar, faça isso, faça aquilo, pode ser. Mas poderia impedir um crescimento ainda maior em Deus.
no final, quando se compreende a visão, a gente recebe a recompensa daquilo que foi prometido pelo Senhor. Então, algumas diretrizes para que consigamos atingir os nossos objetivos, para que sejamos bem-sucedidos na vida e para que a história de José seja sempre lembrada nas nossas mentes, que nós devemos nos apegar firmemente à visão que o Senhor colocou para nós, mesmo tendo sido cedo na vida. Se aquilo foi de Deus, busque aquilo, se apegue àquilo, dê o seu melhor, porque Deus pode fazer se tornar realidade. Não deixe que esse sentimento, esse fogo se apague. Busque ao Senhor cada vez mais, para que Ele coloque nessas posições, para que faça atingir os seus objetivos que Ele mesmo colocou na vida. Então não se afaste dela. Espera o favor de Deus, porque Ele garante favor e sucesso aos fiéis. Espera, tudo tem o seu tempo. Não é porque Deus colocou uma visão hoje que ela vai se realizar amanhã, ou colocou no passado que já passou o tempo e Ele não cumpriu. Todas as profecias, todas as promessas de Deus serão cumpridas, mas a gente precisa crer nisso e fazer a nossa parte. Então, se Ele colocou um propósito na sua vida, se Ele te disse, Ele pode fazer, mas nós temos o nosso livre-arbítrio, temos que fazer a nossa parte, que se nós não fizermos, a única coisa que Ele disse é: faça a sua parte, busca ao Senhor, faça o seu melhor, e Ele vai cumprir a sua palavra, Ele vai fazer valer a visão que Ele te deu. Então permaneça fiel em tudo que fizer e não faça concessões, não negocie a sua crença em Deus. Não tome atalhos, não tente de alguma forma atingir o seu objetivo por vias escusas, que não sejam aquela que Deus preparou. No caso de José, ele poderia alcançar uma posição alta, melhor pelo menos do que a que ele tinha na casa de Potifar, através da esposa dele. Mas ele não quis fazer isso. Ele sabia que era errado, ele sabia que se ele permanecesse fiel ao Senhor e continuasse trabalhando, coisas boas lhe aconteceriam. Mas ele poderia ter falado: quer saber? Tá ruim aqui, eu vou mesmo ir para um lugar melhor. Eu vou usar dessa relação para me criar, né? Não, momento algum. Falou, não. Ele fugiu todas as vezes dela, até que uma hora conseguiu pegá-lo numa armadilha. Então não podemos fazer essas concessões, não podemos negociar esse tipo de coisa, tem que se manter firme. Principalmente quando a visão demora a cumprir, aí que está. Principalmente quando esse propósito não vem. Parece que quanto mais tempo passa, mais se distancia, menor a chance de acontecer, e você fala, quer saber? E muda, mas não, continua firme. E creia que Deus é suficiente, que Ele é nosso único suficiente Salvador. E Ele pode fazer isso, Ele pode te capacitar, Ele dá os dons para que possamos atingir esses objetivos. E no fim das contas, o que Ele quer é que você seja utilizado como instrumento da vontade dEle. Ele quer fazer a sua obra através de cada um de nós. Por isso a gente precisa chegar nessas posições. Ele quer nos usar. Ele não quer que sejamos subutilizados. Pelo contrário, Ele quer que conquistamos as coisas para que aí sim Ele possa nos usar e a gente tenha cada vez mais valor para o reino de Deus, para que consigamos tocar mais pessoas, para que consigamos salvar mais almas, para que a palavra de Deus seja cada vez mais difundida. Não é só por nós mesmos. A função principal é honrar a Deus. E aí sim, naturalmente, Ele vai nos recompensar através de todas as outras coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, buscar o Senhor, fazer o propósito de Deus, a visão que Ele colocou nas nossas vidas, não é exclusivamente uma responsabilidade nossa para as nossas vidas, mas sim uma responsabilidade interpessoal, para que a gente tem com outras pessoas. Existem algumas pessoas na vida de cada um que somente
nós tocaremos, e mais ninguém. É aquela coisa que quando um fala, mas quando outro diz a mesma coisa, fala, aquilo toca. Quem nunca aconteceu? Quando alguém desconhecido muitas vezes fala alguma coisa, aquilo que o irmão, que a mãe está falando há tanto tempo, fala sempre isso, toda hora fala essa mesma coisa. Mas daí chega alguém, um estranho na rua, um ímpio muitas vezes, dá aquela palavra e se fala, é mesmo, né? Caramba. É circunstancial? É porque era aquela pessoa específica? Não sei, mas que era Deus, era. Então, muitas vezes a gente falha em perceber o mover de Deus, falha em perceber quando Ele está falando diretamente conosco, e Ele tem que, de alguma forma, tocar. E por isso, a gente precisa estar preparado para ser utilizado como instrumento da vontade de Deus. É uma responsabilidade grande, mas cabe a cada um de nós fazer isso. Então, por isso que a gente precisa crer que Deus capacita. Você acha que eu estava preparado? Não, eu vou chegar aqui na frente e vou arrebentar hoje. Eu vou deitar, vou falar, todo mundo vai sair daqui. Eu estava preocupado. E será que vai ser bom? Será que vão gostar? Será que eu vou atingir alguém? Será que tem alguém que vai pegar essa palavra, vai armazenar no coração, vai sair daqui pensando nisso? E algum dia, na vida, vai se lembrar e falar, olha, acho que eu vou fazer isso. Se tiver uma pessoa, tá bom. Para mim, missão cumprida. Se eu mesmo fizer isso, já está ótimo também. Quantas vezes a gente não fala, ministra uma palavra que é para nós mesmos? Que nós mesmos somos os mais afetados. Já aconteceu comigo algumas vezes também. Então, isso que importa, é chegar e fazer a sua parte, é enfrentar, é ter ousadia, ter audácia, intrepidez, falar da palavra do Senhor, no limite da sua capacidade, porque Deus pode fazê-la superar, Ele dá os dons. Ele pode dar o dom da eloquência, da oratória, tudo. Ou mesmo aquele que não tem isso, mas não precisa. Só a presença já transmite a mensagem, a palavra. Muitas vezes, um olhar ou um mero versículo, uma atitude, um exemplo de vida, pode ser muito mais do que alguém que ministra, que prega, que fala maravilhas, usa frases de efeito. Eu acho bonito. Mas talvez não tenha a mesma repercussão, o mesmo efeito do que alguém simples que chega, fala do coração, sendo utilizado por Deus como instrumento da vontade dele. Isso é o que mais importa. Isso é o mais importante. Isso supera qualquer dificuldade, qualquer debilidade que tenhamos, qualquer deficiência. A gente não precisa ser perfeito para transmitir a vontade de Deus. Pelo contrário, a gente tem que ser nós mesmos e fazer o nosso melhor, sempre buscando ser fiel a Deus. Então, no fim, confie na providência soberana de Deus. Confiar que Ele vai sempre cuidar de nós. Ele faz com que todas as coisas operem em nosso benefício. Não é? E quando você permanece fiel a Ele, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. O universo, pode falar, as pessoas, as circunstâncias da vida, tudo. Tudo coopera de uma forma que se alinha para que a vontade de Deus seja realizada. E isso a gente precisa crer para que possamos chegar nesse ponto de que Deus se agrade de nós, que Ele olhe para cada um e fale, olha, tenho orgulho desse meu filho. Ele pode não ser o mais alto, ele pode não ser o mais bonito, ele pode não ser o mais forte, pode não ser o mais rico, ele pode não ser o melhor pregador, ele pode não ser nada disso. Mas ele me busca, ele me honra, ele tem valor para mim e acabou. A gente fica muitas vezes pensando em como os outros nos veem em relação à estética, em relação a sucesso, em relação a qualquer coisa. Mas isso pouco importa para Deus e, na realidade, pouco importa para todo mundo. O que importa é você e Deus. Quer estender um pouco? Você, Deus, seus familiares, os parentes, os amigos. Mas o resto
Ninguém liga. A gente fica muitas vezes buscando parecer bem, ficar bem em frente a outras pessoas, mas depois que o momento se encerra, é um estalo, ninguém nem lembra. Então, vamos buscar aquilo que é eterno. Esse tempo que passamos aqui na Terra é uma gota d'água na imensidão do mar. É um grãozinho de areia em todas as praias que existem nesse planeta. Mas a eternidade, o próprio nome diz, é para sempre. E o que nós fizermos aqui vai repercutir lá. Então, pouco importa se você conseguiu, não conseguiu atingir aquele objetivo. Você fez o que Deus tinha de propósito para você? Você foi fiel à sua visão? Você leu a palavra de Deus? Você orou? Você comungou com seus irmãos? Esteve em comunhão? Aí já é o tripé do relacionamento com Deus. E é isso que realmente importa para Ele. É que cada vez mais estejamos próximos a Deus. Porque Ele vai a todo momento nos abençoar. Ele vai nos livrar de todo mal. Ele vai ter misericórdia por nossas transgressões, nossos pecados, nossas iniquidades. E Ele vai nos abençoar em todos os aspectos da nossa vida. Não só em prosperidade espiritual, que é a principal, mas também material, mas também profissional, financeira, tudo. Então, quando a gente consegue crer que buscar a Deus é o melhor investimento que a gente faz nas nossas vidas, em todos os aspectos, vale para tudo, e quando a gente consegue colocar isso nas nossas mentes de uma forma que nunca mais se desvie da busca ao Senhor, é o início de uma vida próspera, uma vida longa, uma vida feliz e principalmente valiosa para Deus. É isso aí, gente. Obrigado. E encerramos por aqui a história de José.